Vamos falar sobre o voltímetro. O voltímetro é um instrumento que mede a diferença de potencial ou voltagem entre dois pontos do circuito. Isso pode ser redundante, mas é interessante destacar porque, ao contrário do amperímetro, o voltímetro ele é colocado no circuito em paralelo ao resistor ou ao elemento que nós queremos medir a diferença de potencial. Bom, um voltímetro ele é, vamos dizer assim, igual, entre aspas, a um galvanômetro mais uma proteção. Por quê? Lembra que o galvanômetro tinha um resistor interno, que a gente chamou de RG, e por ele passava uma corrente máxima, que era aquela corrente de fundo de escala IG. Bom, se eu quero agora medir valores de tensão grandes, eu vou acabar passando uma corrente muito grande pelo galvanômetro. Então, para protegê-lo, a gente coloca um resistor em série, que nós vamos chamar de um resistor multiplicador, para que esse conjunto galvanômetro mais resistor de proteção, que é o que nós chamamos de voltímetro, suporte a medição de entrando corrente no circuito muito grande, apenas uma pequena parte que vai ser controlada por esse RN atravesse o galvanômetro e não danifique assim o equipamento. Vamos então entender um pouco desse esquema. Aqui em cima eu tenho um galvanômetro associado em série com um resistor, uma resistência multiplicadora, que é o que nós chamamos de voltímetro. O voltímetro ele mede a diferença de potencial entre esse ponto A e esse ponto B, ou um ponto antes e um ponto depois desse elemento, no caso aqui um resistor. Então ele mede a diferença de potencial entre os pontos A e B. Estou chamando aqui de V. Bom, então como funciona? Imagine então que vem uma certa corrente aqui pelo circuito, que ao chegar no ponto A, ela preferencialmente atravessa o resistor, que eu vou chamar isso aqui de IC, essa corrente que atravessa o resistor, mais uma pequena parte dela atravessa o voltímetro, eu estou chamando ela de IV. Então, IV, a parte que atravessa o voltímetro, mais IC, a parte que continua no circuito, a soma das duas é igual a essa corrente do circuito. Então, a corrente IC atravessa esse resistor R e eu tenho uma diferença de potencial V entre os pontos A e B. Essa corrente IV atravessa o nosso galvanômetro ideal, atravessa esse resistor interno do galvanômetro, de forma que a diferença de potencial entre esse ponto do galvanômetro e esse ponto do galvanômetro é RG vezes IV. Então, essa é a nossa diferença de potencial do galvanômetro. E a diferença de potencial entre os terminais dessa resistência multiplicadora vou chamar de VM, de forma que VM mais VG é igual a V. Como então calcular o fator de multiplicação do voltímetro? Então vamos lá. A ideia é o seguinte: o galvanômetro permitiria no máximo ter uma diferença de potencial entre os terminais do galvanômetro, vamos chamar de VG, para que ele não ultrapasse a corrente máxima e não seja destruído. No entanto, eu quero medir uma outra voltagem muito maior do que essa do galvanômetro. Então, eu preciso multiplicar por um fator. Que fator que é esse? Então, se nós equacionarmos esse problema, a diferença de potencial total é a diferença de potencial no galvanômetro mais na resistência multiplicadora, e usar a lei de Ohm para o potencial no galvanômetro, para a diferença de potencial na resistência multiplicadora, manipulando, podemos escrever essa relação, a equação 4, onde esse fator é o chamado fator de multiplicação do galvanômetro, que é adimensional, que vai me falar quanto que é a voltagem máxima que pode ser medido para esse equipamento. No caso limite, então nós vamos ter que
a corrente máxima que atravessa o galvanômetro, ou o voltímetro agora no caso, é IV, a máxima vai ser Isão G, a corrente de fundo de escala do galvanômetro. E a tensão máxima que pode ser medida com esse voltímetro, que é VG mais VM, é igual ao fundo de escala desse meu instrumento. Então, se eu aplico essas condições de contorno, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma, ou dessa forma, ou dessa forma. E se eu comparo a equação 7 com a equação 5, eu posso escrever que esse fator de multiplicação do voltímetro é escrito em função do fundo de escala do voltímetro e dos parâmetros do galvanômetro. Então, dado um galvanômetro, tá, se eu quero usar esse fundo de escala, esse é o maior valor de voltagem que pode ser medido, eu vou ter esse fator de multiplicação. Como que eu protejo o meu galvanômetro? Como que eu escolho essa minha resistência multiplicadora? Então, façamos o seguinte. Vamos considerar um galvanômetro. Ou seja, eu estou considerando um sistema que tem uma certa corrente máxima que pode atravessar a corrente de fundo de escala, e esse galvanômetro tem uma resistência interna que eu chamo de RG. Então, pegando a equação 7, a gente pode reescrevê-la dessa forma que eu estou chamando de equação 9. Então, repara, aqui fala que a equação da resistência multiplicadora, aquela que vai proteger o galvanômetro, pode ser escrita em termos das propriedades do galvanômetro mais a fundo de escala que eu desejo medir. Mas lembra que a resistência multiplicadora estava em série com a resistência do galvanômetro. Então, esse voltímetro ele tem uma resistência equivalente ou uma resistência interna dada por RG mais RM. Então, o que eu chamo aqui de RV é o que nós vamos chamar de resistência interna do voltímetro. Comparando a equação 10 com a equação 100, a gente pode escrever uma relação interessante, que diz que RV, resistência interna do voltímetro, dividido pelo fundo de escala, é igual a 1 sobre corrente máxima que flui pelo galvanômetro. Mas se essa corrente é uma especificação do galvanômetro, é uma constante, essa razão RV sobre FE é uma constante. Essa razão RV sobre FE, fundo de escala, é a chamada de sensibilidade do voltímetro e é expressa em ohms por volt. Então, essa relação, vamos dizer, um voltímetro que tem 100 ohms por volt, ou 500 ohms por volt, ou 1000 ohms por volt, essa especificação vai me falar quão sensível é o meu voltímetro. Vamos ver alguns exemplos numéricos. Então, eis aqui uma simulação onde eu considero um galvanômetro que tem uma resistência interna de 100 ohms e uma corrente de fundo de escala de 10 mA. Então, para esse galvanômetro, se eu quiser usá-lo para fazer um voltímetro que tenha fundo de escala 1000 volts, eu vou precisar de uma resistência multiplicadora para protegê-lo. E usando a equação 9, a gente chega aqui, é esse valor aqui, 99,9 kΩ. Lembrando que a resistência multiplicadora está em série com a resistência do galvanômetro, então este galvanômetro transformado em voltímetro para medir 1000 volts usando esse RM é um instrumento cuja resistência interna, equação 10, é de 100 kΩ. Se eu pego esse mesmo galvanômetro e quero montar um voltímetro que meça até 10 volts, eu vou precisar de uma resistência multiplicadora de apenas 900 ohms, de forma que a resistência interna do meu voltímetro vai ser 1 kΩ. Repare então que, se eu dividir RV por FE, resistência interna do voltímetro, pelo fundo de escala, todos os casos simulados aqui, eu tenho a grandeza 100 ohms por volt.
Essa grandeza 100 ohms por volt é a sensibilidade do voltímetro, que voltando à equação anterior, lembra que é igual a 1 sobre a corrente de fundo de escala do galvanômetro. Então, como essa corrente é de 10 mA, esse fator 100 aparece aqui todas as vezes. Então, repara que se eu tenho um galvanômetro que tem corrente de fundo de escala 10 mA, como esse que nós estamos simulando, ele vai ter uma sensibilidade de 100 ohms por volt. Mas se eu pego um galvanômetro melhor, que tem uma corrente menor, ele é mais sensível, por exemplo, esse de 50 microamperes como corrente de fundo de escala, corrente máxima que pode atravessar o galvanômetro, e se eu monto um voltímetro com ele, esse voltímetro vai ter uma sensibilidade de 20.000 kΩ por volt. Vamos ver aqui dois galvanômetros, dois voltímetros. Esse um analógico e esse um digital. Esse aqui bem antigo, deve ter já seus 40 anos, se não tem mais. E esse aqui mais moderninho. Tá? Então repara que os dois têm a mesma qualidade, a mesma sensibilidade, porque ambos têm essa especificação, 20 kΩ por volt. O que significa isso? Significa que se eu estou usando a escala de 3 volts, o fundo de escala 3 volts, a resistência interna desse voltímetro é de 3 vezes 20, 60 kΩ. Se eu estivesse usando aqui na escala de, por exemplo, 30 volts, esse mesmo voltímetro teria uma resistência interna de 30 vezes 20, 600 kΩ. Então, essa mesma sensibilidade, essa mesma regra vale também para o nosso voltímetro digital, que tem aqui fundo de escala 2, 20, 200 e assim vai.